Eu quero cumprimentar os irmãos e a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais, com a paz do Senhor. Nós estaremos dando sequência a este estudo expositivo nos profetas menores, e nós estamos estudando o livro de Oséias, capítulo de número 5, vai ser o estudo de hoje. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15, que será o objeto de estudo nosso nessa manhã. Nós vamos falar sobre Oséias capítulo 5. Eu quero ler e os amados irmãos me acompanhem. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel. Escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo. Viste que fosse um laço para Mispa e rede estendida sobre Tabor. Os transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim e Israel, não se escondem de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem-se para Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá com eles. Eles irão com as suas ovelhas e as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Avém. Após ti, ó Benjamim. Efraim será assolada no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestarei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como traça, e para a casa de Judá como podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curvar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para com a casa de Judá. Eu despedaçarei, e ir-me embora, arrebatarei, e não haverá quem a livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Oremos. Senhor Deus, Pai, graças lhe damos pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor e poder desfrutar da Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, fale conosco, que o Senhor me diminua cada vez mais, a fim de que o Teu nome seja glorificado e a Tua palavra, Senhor, seja pregada. Que ela ache guarida em nossos corações, que não seja só uma compreensão intelectual e humana, mas que possamos compreender a Tua palavra, discerni-la espiritualmente e vivê-la para a glória do Teu nome. Nos ajude com o Teu Espírito a fazer isso. Com a Tua graça nos envolva e nos dê poder e sabedoria para vivermos dia após dia a Tua lei, a fim de que o Teu nome seja exaltado. Amém, Jesus. Podeis assentar, queridos irmãos? Semana passada o pastor Thales me antecedeu na última aula e falou a respeito de como o povo de Deus havia quebrado as leis do Senhor. A princípio, o decálogo. Eles receberam a lei de Moisés, eles ouviam as ordenanças de Moisés, porém não obedeciam à lei.
e o fato de não obedecer e de quebrar os mandamentos de Deus trouxeram-lhes consequências terríveis. O pastor Tales falou a respeito dos homens que roubavam, que não amavam, que não viviam as ordenanças do próprio Deus, não amavam Deus e nem ao próximo. As consequências eram um declínio espiritual, as consequências era um vazio da parte de Deus. Mas o fato deles estarem vivendo uma vida, vamos se dizer, uma vida social, uma vida econômica tranquila, eles achavam que a bênção de Deus estava sobre eles. E é nesse mesmo cenário que o capítulo 5 começa. Só que a mudança da mensagem, o próprio Oséias, inspirado por Deus, muda o foco dessa mensagem, destinando ela aos reis, aos sacerdotes e ao povo. Ou seja, não havia quem pudesse se esquivar da parte de Deus. O povo não teria desculpas pelo fato de eles estarem seguindo o seu rei. O próprio Deus agora apanha todos em um só conteúdo. Deus passa todos na peneira e mostra que com todos, em todas as esferas e em todos os momentos, Deus estava usando Oséias para manifestar o seu juízo. E o seu juízo sempre vem acompanhado por graça. Porém, no capítulo 5, do versículo 8 em diante, a história muda de figura. Deus, através de Oséias, para de falar a respeito do ato religioso, do momento de adoração, dos sacrifícios, do culto, e agora Deus já começa a falar de uma forma mais severa. Deus já fala de uma guerra iminente, Deus já fala de um cativeiro, Deus já fala das suas mãos e da sua ira sendo derramada em favor do seu povo ou em rigor do seu povo, a fim de puni-los. Houve um período em que Deus tratou, houve um período em que Deus, através de Oséias, falou ao coração desse povo, mas o povo estava tão obstinado e tão endurecido que agora a voz de Deus se levanta de uma forma mais severa. Deus começa a anunciar a partir de agora um juízo contra o povo de Deus. Esse capítulo 5 constitui um discurso direcionado a essas três classes de pessoas que eu falei. Deus está falando aos sacerdotes que eram responsáveis pela lei, eles deveriam ensinar o povo a lei, estavam agindo de forma contrária. Deus direciona a sua palavra aos reis, que seriam aqueles que teriam a voz máxima, vamos dizer, socialmente e politicamente no meio do povo. Os reis estavam pervertendo também o povo, e de uma forma geral, Deus direciona a todo o povo a sua mensagem. Deus ainda nos primeiros versículos fala sobre a situação deste povo, a sua prostituição, o seu adultério, o seu abandono à lei. E em seguida, através do profeta, Deus irá manifestar o seu juízo. Ou seja, esse povo estava com a sua consciência adormecida, eles estavam como se estivesse em êxtase. Eles não compreendiam, por mais que o profeta fosse enérgico, firme, por mais que o profeta revelasse os seus pecados, eles estavam com a sua visão obscura. Eles não viam o quanto Deus estava os alertando. A palavra não surtia efeito, não transformava os seus corações. Eles estavam endurecidos, cegos à lei de Deus. Por conta disso, o testemunho de Israel desabou. Israel é considerado como uma prostituta, como alguém que arma laços, como alguém que procura a morte, como alguém que quer levar vantagem. E isso Deus manifesta que está nas classes mais acima. Não são o povo, mas os sacerdotes. Não são só os sacerdotes, mas os reis. Todos estão cegos e obscuros à voz e o apelo de Deus aos seus corações. Eles romperam o concerto de Deus. O povo que era considerado o povo da aliança, agora se torna um povo de prostituições, que tem filhos de prostituição.
Um povo que é considerado um povo adúltero, que abandonou a lei de Deus. E o profeta começa o versículo de número 1, convocando este povo, dizendo: ouvi, ó sacerdotes. Isso indica que o discurso feito, primeiramente, é direto àqueles que tinham a responsabilidade da lei, aqueles que tinham a obrigação de ensinar o povo a andar nos costumes da lei. Aqueles que deveriam ter a obrigação de oferecer um sacrifício verdadeiro somente ao Deus de Israel. O interessante é que a voz do profeta é direcionado logo aos cabeças. O povo estava numa segunda escala, mas também estava pecando. Mas Deus não deixou de tratar aqueles que estavam na frente, aqueles que tinham sobre os seus ombros a responsabilidade de levar o povo à adoração, de levar o povo a temer a Deus, de levar o povo a compreender a vontade de Deus, a guardar os estatutos de Deus, a guardar as leis de Deus. Os primeiros que deveriam ter essa posição eram os que estavam corrompidos. Eles precisavam ouvir a voz de Deus, eles precisavam estar atentos ao que o profeta estava falando. Porém, eles estavam caídos. Eles estavam mortos, eles estavam se prostituindo, eles estavam fazendo uma adoração falsa, uma adoração misturada. Não havia uma adoração genuína e pura. Eles adoravam a Deus e a Baal. Eles não queriam abandonar os seus pecados de prostituição, os seus cultos a deuses estranhos. O fato de estarem financeiramente abastardos, o fato de a ira de Deus ainda não ser manifesta, da longanimidade de Deus ainda estarem os alcançando, os deixava tranquilos, porque até então eles estavam observando e nada acontecia. Pelo contrário, eles continuavam desfrutando de bênçãos, eles continuavam desfrutando de coisas boas. Mas ia chegar um dia que Deus ia levantar a sua mão forte como um juízo ao seu povo. Aqui cabe e abre a nós uma aplicação. Não é o fato de estarmos vivendo uma vida tranquila financeiramente, no nosso casamento, com os nossos filhos, com o nosso lar, que nós não devemos fazer continuamente uma anamnésia sobre a nossa mente, de como estamos diante de Deus, de como está a nossa vida diante do Senhor, se realmente Deus tem um altar na nossa vida espiritual, se Deus é a primazia, ou se nós estamos dividindo essa adoração, se nós temos alguns postes ídolos no nosso lar. Talvez os postes que são levantados sejam o nosso trabalho, seja o dinheiro, a condição financeira, seja o meu status ou coisas e bens que eu possa conseguir aqui na terra. Deus estava se levantando e mostrando a Israel que ele não aceitava uma adoração dividida. Hoje não é diferente. O lugar de primazia na igreja e nos filhos de Deus continua sendo de Deus. Nós temos que continuar adorando ao Senhor, servindo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Deus estava exortando os príncipes e dizendo: escutai, ó casa do rei. Deus estava mostrando que o juízo viria sobre eles. Deus estava tratando com todas essas classes, dizendo: ninguém escapará. Ninguém escapará do juízo. Ninguém poderá dizer: Deus, eu não fui alertado. Deus, eu não ouvi a sua voz. Deus, eu estou imune a isso porque eu acompanhei o rei, eu acompanhei o sacerdote. Ou seja, Deus está falando com todas as classes. E ele dizendo: olha, postes um laço, ele continua o versículo, uma rede estendida sobre Mispa e Tabor, dois montes nos quais eram muito conhecidos e nos quais se praticavam a adoração a Baal. Não só isso, esses montes faziam parte
da peregrinação, onde o povo de Deus iria adorar o Senhor. Esses sacerdotes agora, eles armam redes nesse monte, enveredam o povo de Deus a fim de desvirtuarem o real sentido de adoração ao Senhor. Eles estão praticando iniquidades terríveis. Esses lugares também eram conhecidos como fortalezas, como um farol, como um lugar de segurança, no qual não só os sacerdotes, mas os reis ali se apropriavam e de alguma forma desviavam o povo de Deus. Alguns historiadores chegam a dizer que eles até matavam alguns israelitas que tinham um sentimento puro de adorar ao Senhor e que não se curvavam a Baal em nenhuma adoração misturada. Por isso, o profeta diz que eles levantam redes, eles enveredam o povo, eles desviam o povo da verdadeira adoração. Isso está em Oséias, capítulo de número 6, versículo 8 e 9. Eu quero ler para os irmãos. Gibeá é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada pelo sangue, como hordas de salteadores espreitam alguém. E assim é a companhia dos sacerdotes que matam a caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. O próprio profeta denuncia isso em Oséias capítulo 6, versículo 8 e 9. Ele chega a dizer: vós sois uma arapuca em vez de um farol, em vez de luz para o povo, em vez de iluminar o caminho, em vez de ensinar a lei, eles são um laço, eles são uma arapuca, como alguém que prende um passarinho, preparando-o para ser sacrificado. O profeta adicionou a eles como que eles tivessem como que uma rede estendida, como que estivesse armando as suas armadilhas. Sobre isso, muitos comentaristas chegam a dizer que essas armadilhas, esses laços, tinham um único propósito: desviar o povo da verdadeira adoração a Deus. Agora, imagine o cenário: os reis, os sacerdotes, aqueles que tinham sobre os seus ombros a obrigação de ensinar a lei de Deus, de ensinar a palavra de Deus, estão contaminados a ponto de perverterem toda a nação. Não é sem razão que o profeta começa esta advertência aos príncipes, porque a culpa principal cai sobre os seus ombros. Os sacerdotes eram como cães mudos, eles não tinham voz ativa, muito pelo contrário, além de não denunciarem um pecado, eles apoiavam tais situações. O que devemos ter em mente é que, embora o povo todo houvesse pecado, todavia a responsabilidade maior caía sobre os reis e sobre os sacerdotes. Eles eram censurados porque mereciam uma punição mais pesada. Seus exemplos de depravação contaminavam todo o povo. Uma liderança fora da direção bíblica, líderes que não são bíblicos, levarão o povo a perecer, levarão o povo a se desviar do caminho do Senhor. Provérbios, capítulo de número 29, versículo 2, diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Israel estava nessa situação. O povo de Deus, que deveria ser luz para as nações, agora estão mortos e em trevas, em total escuridão. Versículo de número 2, o profeta diz assim: os rebeldes têm descido ao profundo na sua matança, dando alusão a essas armadilhas que eles estavam fazendo. Ao sacrificarem e matarem, eles se tornaram profundamente desviados do propósito de Deus. Em vez de vida, morte. Em vez de luz, trevas. Em vez de denúncia do pecado, uma vida mergulhada no pecado. Os seus corações estão endurecidos por completo, de modo que a sua depravação parece ser incurável. Não haveria outra
outra forma de trazer esse povo de volta a Deus, a não ser exercendo o juízo. Eles estavam tão viciados em seu estilo de vida que não podiam ter as suas mentes restauradas e saradas. Por maior que fosse a frequência das profecias, por maior que fossem as frequências das admoestações que o profeta estava fazendo, era como se a mensagem entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Eles estavam vivendo do seu jeito, a sua maneira de viver, o seu estilo de sacrifício, o seu estilo de adoração, a sua maneira de se portar diante de Deus. Mas Deus viria contra eles. O final do versículo 2 diz assim: mas eu serei a correção de todos eles. Deus coloca todos em um pacote e diz: eu vou ser a correção desse povo. Eu serei o juízo deste povo. Malaquias, Naum, capítulo de número 1, versículo 2 e 3 diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Isso é uma mensagem pouco pregada em muitas igrejas. Em muitas igrejas se é anunciado que Deus é amor, que Deus ama o pecador, que Deus vai de encontro ao pecador sem levar em consideração os seus pecados. Mas vemos aqui o quanto Deus exorta o seu povo, e o que Malaquias, o que Naum está dizendo é que o Senhor é zeloso. Zeloso do quê? Da sua palavra. Ele é um vingador, cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. E o versículo de número 3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e não tem o culpado por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus nunca terá o culpado por inocente. Deus vê tudo e todas as coisas. As ameaças de Deus e o juízo de Deus prosseguem. Por causa da idolatria, a nação será julgada. E o versículo 2 para frente já serve como base dos versículos que virão em seguida, que é o 3 e o 4. O 3 diz assim: eu conheço a Efraim e a Israel. Não se escondem de mim, em algumas versões está assim. Uma vez mais, a profecia identifica o estado moral deste povo, dizendo: olha, eu conheço as suas transgressões, eu conheço os seus pecados, eu conheço que vocês têm se prostituído, têm abandonado a verdadeira adoração e se curvando a outros deuses. A condição que separou os filhos de Deus não é só falta de conhecimento, mas o fato deles adorarem outros deuses. Deus já havia denunciado no capítulo 4 que o seu povo errava porque lhe faltava conhecimento, ou seja, mostrando que parte da culpa de tudo isso vinha desses sacerdotes. Mas o povo também adorava outros deuses como se nada estivesse acontecendo. Era uma prostituição voluntária. O povo estava vivendo um estilo de vida totalmente contrário a Deus. Deus está dizendo: Efraim, eu conheço as suas obras. Deus está dizendo: olha, eu conheço Israel, vocês não podem se esconder de mim. Eu sei o que vocês estão praticando, vocês estão se prostituindo, vocês estão se contaminando. Era um povo que vivia esse estilo de vida. E o seu proceder não permitia que eles se voltassem a Deus. O versículo de número 4 é muito claro. Eles não querem ordenar as suas ações a fim de se voltarem para Deus. Não há um caminho de volta. Eles não ordenam as suas ações. Não há uma manobra. Por mais que o profeta pregue, por mais que o profeta seja enérgico, por mais que o profeta denuncie os seus pecados, não há uma resposta por parte do povo. Não há uma manobra, não há um sentimento, não há um desejo de se voltar a Deus.
Quantas vezes Deus está falando aos nossos corações e os nossos corações estão tão endurecidos que não se voltam, se fecham, ao contrário, à voz do Espírito Santo de Deus. Este era o cenário desse povo, um coração cauterizado, um coração endurecido, um coração que estava tão acostumado com o estilo de vida envolvidos no pecado e numa dupla adoração, que nada do que o profeta falasse ou denunciasse lhes trazia um sentimento de voltar a Deus. Não havia arrependimento, não havia transformação, não havia um sentimento de culpa, não havia um aquebrantamento nos seus corações. As suas ações denunciavam o seu pecado. E o seu estilo de vida lhe era um empecilho muito grande para que eles se voltassem para Deus. O pecado era tão bom, o estilo de vida pecaminoso, que endureceu os seus corações. E o profeta continua na sequência desse versículo dizendo que a consequência disso, o motivo dessa dureza, o motivo desse coração endurecido, o motivo deles não se voltarem para Deus, não ter uma manobra, não ter um sentimento de se arrepender, é porque havia um espírito de prostituição, o estilo de vida de prostituição, que não lhe permitia que eles voltassem para o Senhor. A idolatria meio que neutralizou tudo que eles conheciam a respeito de Deus. Por mais que eles conhecessem a história, por mais que eles conhecessem os milagres que Deus havia feito, por mais que eles conhecessem o próprio Deus, através da sua palavra e dos seus profetas, eles estavam cauterizados. Não havia mobilização, não havia ação, não havia quebrantamento, não havia transformação. Eles estavam no automático, vivendo as suas vidas e desfrutando de bênçãos a despeito de tudo isso, desfrutando do cuidado de Deus, desfrutando das benesses de Deus, e isso lhes parecia tranquilo, isso lhes trazia uma certa tranquilidade, mas uma hora a fatura viria, uma hora Deus exerceria o seu juízo. O conhecimento de Deus foi totalmente sufocado pela adoração a Baal, pelas suas prostituições, pelos seus cultos, onde haviam orgias e pecados tão terríveis. Tudo isso era tão prazeroso, tudo isso era tão bom aos olhos carnais, que sufocavam o verdadeiro sentimento de se voltar para Deus. Eles estavam tão mergulhados na lama do pecado, tão afundados num estilo de vida contrário a Deus, que eles não tinham forças para se voltarem, os seus corações estavam acostumados a viver. A semelhança de um espírito de embriaguez foi o que abateu este povo. Eles estavam anestesiados. Tudo estava bom e tranquilo. Eles estavam vivendo em uma devassidão espiritual. Um coração corrompido abre avenidas para o pecado e espíritos pecaminosos. Quando o nosso coração não está cheio de Deus, quando nossa mente não está cheia de Deus, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, quando o nosso coração não está cheio da palavra de Deus, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida se torna uma avenida para que o pecado abunde, que possamos dar ouvidos à voz do Espírito de Deus. Cada vez que alguém sobe nesse púlpito, cada vez que um pregador sobe nesse púlpito, cada vez que um homem de Deus abre as Sagradas Escrituras e nos exorta através da palavra de Deus, é a boca de Deus falando aos nossos corações. Não existe, se meu irmão estivesse aqui, Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, Deus está falando com a sua igreja. E até quando vamos viver no pecado? E até quando vamos nos conformar porque tudo está indo bem em nossas vidas? Até quando não haverá mudança em nossos corações? Até quando não haverá transformação no nosso estilo de vida? Temos ouvido falar de oração, de leitura, de jejum, de consagração, de vida com Deus. Quais estão sendo as nossas atitudes diante de tudo isso? Deus está nos chamando, Deus está nos convocando
Deus está falando conosco que devemos nos arrepender e mudar o nosso estilo de vida para viver uma vida para a glória de Deus. Eles estão inteiramente escravizados por suas invenções diabólicas, de modo que as suas inclinações não lhe permitem arrepender-se. João Calvino, ao comentar esse versículo, diz isso, que eles estão inteiramente escravizados, ou seja, alguém que está aprisionado, vencido, escravizado pelo pecado e pelas suas invenções de adoração, de culto, pela sua mistura entre o santo e o pagão, de modo que as suas inclinações não lhe possibilitam de forma alguma um processo de arrependimento, um processo de mudança de vida, um processo de transformação. Calvino diz isso ao comentar este versículo. O versículo de número 5 começa dizendo assim: a soberba de Israel testificará, pois no seu rosto. O profeta agora denuncia mais um pecado, a soberba e o orgulho dos seus corações. Eles estavam tão orgulhosos e tão cheios de si, que não havia lugar para ouvir a voz de Deus. Não havia lugar para ouvir o chamado de Deus ao arrependimento, a uma vida com Deus. A soberba de Israel é a sua própria acusação. E Deus diz, Efraim cairá por causa da sua iniquidade, Judá cairá junto com eles. Ou seja, a soberba tornou-se o maior pecado que eles estavam cometendo. Não ouvir a voz de Deus, achar que estamos certos, que temos a razão, achar que as coisas é do nosso jeito, muito obrigado, Edinho. Este era o sentimento que eles estavam tendo. Por mais que Deus falasse através do profeta, o seu estilo de adoração e o seu estilo de vida era o que eles mais reverenciavam entre eles. Somos desse jeito, iremos adorar, mas o juízo viria. A soberba tornou-se o maior pecado. O orgulho contínuo ia levar o povo à destruição. A soberba precede a ruína. Por terem desprezado o conhecimento da parte de Deus e orgulhar-se por isso, pelo pecado, em vez de chorarem por ele, essa soberba levaria o povo a sofrer as consequências na mão de Deus. Isaías, versículo 57, versículo 7, diz assim: você fez leito em uma colina alta, e soberba, ali você subiu e ofereceu sacrifícios. Ou seja, Isaías denuncia esse mesmo pecado, um povo orgulhoso que subiu ao monte não para adorar a Deus, mas subiu para oferecer sacrifícios a deuses estranhos. Havia um orgulho, um lugar de destaque, uma posição que eles estavam, independente do que Deus falasse através do profeta, eles não mudariam. O versículo 6 diz assim: estes irão com o seu rebanho à procura do Senhor. Isso demonstra o seu estilo. Independente de como eles estariam, eles achariam que poderiam ir dessa forma diante de Deus. O ar do profeta, no versículo 6, é um ar de ironia. É como se ele risse e dissesse: olha, vocês vêm com seus animais, com a sua vaca, oferecer sacrifícios diante de Deus. É como se ele dissesse: uma coisa que Deus aceitaria e vai aceitar essa vida que vocês levam. O profeta está denunciando a situação e o desdém e a hipocrisia que esse povo tinha de estar uma vida tão pregressa, uma vida tão pequena e tão medíocre diante de Deus, achando que o fato deles irem oferecerem os seus holocaustos os faria favoráveis diante de Deus. Não, o profeta está denunciando, o profeta está dizendo: olha, vocês acham que com esses bois e com esses animais vocês vão agradar o Senhor? É um ar de ironia, de desdém. O profeta ri da hipocrisia do povo, pois esses achavam em sua soberba que tinham em suas mãos uma maneira certa de como lidar com Deus e apaziguar a sua ira. Deus não está preso a rituais, irmãos. Deus não está preso ao nosso culto de domingo.
mais que levantemos as nossas mãos, que prestamos um culto, que Deus está preso ao nosso estilo de vida. Como é o nosso estilo de vida diante de Deus? É um estilo de adoração, é uma vida que tem o desejo de santificar-se a Deus, de adorar a Deus em todas as instâncias, no meu trabalho, na minha escola, no meu lar, no meu relacionamento com meu esposo, com os meus filhos. O meu estilo de vida glorifica ao Senhor. Eles estavam achando que poderiam comprar o coração de Deus com sacrifícios. Eles achavam que o fato de chegar lá, oferecer aquele sacrifício, está tudo bem. Não, irmãos. Deus não nos quer só o domingo. Deus nos quer por inteiro. Deus quer a nossa vida como um todo, Ele quer ser o Senhor da nossa vida, Ele quer ser o Senhor dos nossos pensamentos, Ele quer ser o Senhor das nossas atitudes, Ele quer estar no controle da sua igreja e dos seus filhos. Que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso entendimento e a compreensão, para que em todas as instâncias da nossa vida venhamos a nos lembrar de que Deus está no controle. Eu vou comprar um carro, eu vou negociar, Deus está no controle. Eu vou mudar de trabalho, Deus me dará direção. Eu vou tomar atitudes sérias no meu relacionamento, Deus tem que ser consultado em primeiro lugar. O povo estava desse jeito. Portanto, ele mostra que nem os israelitas, nem os judeus ganhavam coisa alguma acumulando os seus holocaustos. E os seus holocaustos não podiam fazer Deus ser favorável a eles, de forma alguma. E Deus diz, no versículo de número 6, no final, eles irão com as suas vacas e com as suas ovelhas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Deus não foi achado nessa adoração. Deus não foi achado nesse sentimento hipócrita e fingido. Deus não foi achado nessa adoração dividida. Deus se retirou. Deus não se satisfaz com atos e com observâncias externas. Deus exige uma adoração verdadeira, um estilo de vida de adoração. Derek Kidner diz a respeito disso, que Deus não é prisioneiro aos seus sacramentos, pois as próprias festas que eles preparavam a fim de aplacar a ira de Deus seria a mais profunda provocação a Deus. Aquelas festas de lua nova, que o próprio Deus determinou ao seu povo mês a mês, oferecerem sacrifício, adoração ao Senhor, se prepararem para um banquete, aquelas festas não serviam para, no sentimento dos israelitas, isso aplacaria a ira de Deus e traria um novo concerto, mas para Deus era uma provocação, era como se eles dessem um tapa no rosto de Deus, é como se eles ofendessem a Deus publicamente em alto bom som. Deus não aceitava aquele tipo de adoração. Eles pensavam que suas ofertas pudessem agradar a Deus, mais do que a própria santidade. Deus exige de nós um estilo de vida de santidade. Eles tentaram substituir uma vida de piedade por uma religiosidade fajuta e fingida. Não havia um verdadeiro sentimento de adoração. Não havia um real estilo de vida que adorasse a Deus. No entanto, não há nada que Deus abomine mais do que a iniquidade associada a um ajuntamento solene. Pecado em um ajuntamento de adoração, isso é uma afronta a Deus. Um estilo de vida pecaminoso em um momento de adoração, isso não agrada a Deus, isso enoja a Deus. Isso não faz com que Deus seja favorável a nós. Muito pelo contrário, é uma ofensa. Israel não encontrou a Deus numa vida religiosa. Deus não está onde a verdade não está presente. Não havia verdade naquela adoração.
Não havia um verdadeiro estilo de vida, uma vida de devoção ao Senhor. Deus não é encontrado de forma alguma onde a sua palavra é torcida, onde a sua palavra é adulterada, onde a sua palavra não é levada em conta, onde a sua lei não é guardada, não é vivida. Não tem como agradar a Deus se eu não obedeço a sua lei, se eu não procuro me santificar, se eu não procuro viver uma vida de adoração. Israel estava nesse cenário. Era essa a situação do povo de Deus, o povo da aliança, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus separou para ser o seu povo, estava vivendo dessa forma. O versículo 7 denuncia ainda mais. Eles estavam vivendo aleitosamente contra o próprio Deus. Israel se prostituiu não só fisicamente, mas espiritualmente. E isso lhe geraram filhos bastardos de prostituição. Olha o que o versículo 7 diz assim: aleitosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Deus denuncia o pecado de prostituição, Deus denuncia a situação dos seus filhos que foram gerados nesse estilo de vida. E a prostituição aqui você pode pegar em dois âmbitos. Primeiro, o fato deles não viverem uma real adoração. E por eles não viverem uma real adoração, eles não conseguiram passar esse estilo de vida para os seus filhos. Hoje é dia dos pais. Qual é o legado que estamos deixando para os nossos filhos como pai? Qual é o estilo de vida que estamos passando para os nossos filhos com relação a Deus? Os nossos filhos nos vê orando, buscando, temos um devocional, temos uma vida com Deus. Os nossos filhos olham o nosso estilo de vida e desejam viver uma vida para a glória de Deus. Os filhos eram filhos bastardos. Os filhos que foram gerados naquela geração eram filhos que não tinham conhecimento de Deus, não tinham temor de Deus, não conheciam a lei de Deus. Pelo contrário, eram filhos que foram misturados numa religião mística, numa religião em que adorava-se Deus, Baal, onde se adorava, faziam sacrifício, prostituições, coisas terríveis. Imagine o cenário, qual seria o futuro dessa nação? Eles não estavam condenando somente a eles. As gerações futuras estavam nascendo nesse estilo, nesse jeito de viver. Por isso Deus chama esses filhos de filhos ilegítimos. Filhos que o próprio Deus não reconhece e não aceita, são considerados como bastardos. Deus não compactua com o seu povo nessa condição. Para que Deus seja o nosso pai, para que Deus seja o marido e nós sejamos a noiva, temos que ter um relacionamento de filho para com o pai. O filho obedece o pai. A noiva se resguarda para o noivo. Este era o sentimento que Israel teria que ter com Deus. O profeta acusa o povo de infidelidade, por haverem menosprezado o Deus verdadeiro e terem se prostituído a esses ídolos. E como se não bastasse, ensinando seus filhos a viverem dentro desse contexto. Eles não eram só violadores do pacto com respeito a Deus, mas eles também haviam guiado os seus filhos e haviam abandonado os pactos com Deus. Deus havia dito a eles na lei que eles deveriam ensinar os seus filhos em volta da mesa, caminhando, indo ao templo da adoração. Qual era o ensinamento real que Israel estava trazendo para o seu filho? Não havia esperança alguma de arrependimento. Em vez de serem filhos do conserto, eram filhos de prostituição e de adultério. Todo esse cenário espiritual eles estavam vivendo. Deus agora denuncia que a lua nova os consumirá nas suas porções. As festas, que eram festas de adoração, agora se tornam manifestações do juízo e da ira de Deus. Essas festas, que eram cerimoniais de mês em mês, onde o povo oferecia sacrifício, onde o povo adorava a Deus, onde o povo se alegrava e glorificava a Deus, agora são festas de prostituição e de pecado. Isso não significava quando Deus diz assim, agora essas festividades da lua nova os consumirá. Também os seus campos e as suas plantações, o profeta diz.
Isso não significa que a terra, então, seria destruída na lua nova, mas que eles destruíram o real sentido da festa, o real sentido do culto, o real sentido da adoração. Isso não estava só consumindo a terra, mas estava consumindo o povo. O próprio povo de Deus estavam sendo consumidos por um sentimento místico de adoração dúbia. Um povo que vivia uma dupla adoração. O significado seria uma festa de sacrifício e de adoração totalmente a Deus. Mas era uma festa mergulhada na hipocrisia e no misticismo. Em vez de trazer salvação, Deus está denunciando: este ajuntamento trará ruína. Este ajuntamento trará juízo. Todos os meses vocês se reúnem. Era uma festa que era feita mês a mês. Irmãos, pensem nisso. Mês a mês, o povo cuspindo na cara de Deus. Mês a mês. Uma festa que seria uma festa de adoração. Agora é uma festa pagã, mista, um povo que não fez questão alguma do seu Deus. Essa festa ia trazer a ruína e o juízo. O culto verdadeiro a Deus precisa ser em espírito e em verdade. Ele deve ser verdadeiramente sincero. O culto ou é bíblico e santo, ou ele é maldito. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Ou somos de Deus ou somos do diabo. Não existe uma vida em que podemos dividir. Versículo de número 8, agora o cenário é mudado. O profeta agora muda o cenário do contexto religioso, como eu já disse, e começa a apresentar um juízo. Uma guerra viria, o seu povo seria levado cativo e a mão de Deus seria levantada contra o seu povo. O profeta Oséias agora muda radicalmente o seu enfoque. Ele passa de um cenário de religiosidade, de um cenário de culto, de um cenário de adoração, para um cenário de guerra. Sem aviso, a cena do culto muda para uma cena de batalha. Olha o que diz o versículo 8: tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, após ti, ó Benjamim. O versículo 9 diz assim: Efraim será assolada no dia do castigo, entre as tribos de Israel manifestareis o que certo está. O que certo está? O juízo de Deus virá. No papel de sentinela, o profeta dá um alarme e anuncia que a guerra virá. Pede que eles toquem a trombeta, que eles anunciem, que eles gritem, que eles digam em alto bom som: Deus está vindo com o seu juízo. Não haverá esperança para aqueles que estão longe de Deus. Deus, com a sua mão pesada, levará o seu povo, através do sofrimento e da dor, a se arrepender. Eles eram convocados, como todos os sentinelas, entre gritos e anuncios de que Deus está vindo. E o protagonista de tudo isso, no meio dessa batalha, é o próprio Deus. É o próprio Deus que levantará a Síria. É o próprio Deus que levantará o Império Babilônio. É o próprio Deus que julgará o seu povo, que levantará o juízo contra os seus filhos. Ou seja, se de alguma medida o inimigo vem contra as nossas vidas com toda a sua fúria, nós clamamos a Deus, suplicamos por misericórdia e Deus estende a sua mão de compaixão e nos livra. Mas se é Deus que vem contra nós, quem poderá nos livrar? Se é Deus que vem do lado contrário, a fim de exercer o seu juízo, não há esperança, a não ser um real e verdadeiro arrependimento. Os juízos que caíram sobre Israel e Judá não são um mero acidente da história, não procedem por conta dos impérios e de uma agenda desses impérios em quererem dominar outras terras, mas é o próprio Deus que levanta, não só a Síria como a Babilônia, para disciplinar o seu povo. É o próprio Deus quem entrega o seu povo a essas nações impetuosas, nações obstinadas, mas que exercem naquele momento o juízo da parte de Deus. Ou seja, por mais que Deus avisasse, o povo não se arrependeu. Deus é o agente dessa disciplina, mas também será o agente da restauração do seu povo.
O próprio Deus que levanta esse povo é o Deus que ouvirá o clamor dos seus filhos quando eles se arrependerem dos seus pecados. Ou seja, há esperança para mim e para você. Há esperança para nós quando nos encontrarmos fracos, muitas vezes vencidos pelo pecado, abatidos pelas dificuldades. Clamemos ao Senhor, nos derramemos aos pés de Cristo, porque há esperança para nós. Essa invasão seria inevitável. O castigo agora havia chegado. A disciplina de Deus seria radical e absolutamente necessária, tendo em vista que o povo não se arrependeu. A invasão do Reino Norte deveria colocar Benjamim com seus olhos atentos no Reino Sul, com seus olhos abertos ao que Deus estava falando. Os pecados do Reino Norte deveriam ser uma trombeta para que os irmãos do Reino Sul se voltassem cada vez mais a Deus. Versículo de número 9 diz assim: Efraim será assolação no dia do juízo. Deus continua a falar só sobre juízo. Loucos são os que zombam do pecado, que só querem ser destruídos ao invés de andar nos caminhos de Deus. Amam a vaidade, se deleitam no pecado. Esses são loucos. Efraim se tornou-se assolação, foi oprimido e quebrantado pelo castigo do próprio Deus. A nação perdeu sua soberania. Esse povo, que era o povo de Deus, perdeu suas casas, perdeu sua identidade, perdeu sua soberania. Agora é escravo, está num lugar onde não queria estar, serve um rei que não queria servir. O castigo viria. Claro que aqui é um tempo futuro, mas Deus exerceria o seu juízo. As nações perderiam tudo aquilo que estava lhe gerando orgulho. Ter Deus como seu Salvador, ser o povo escolhido de Deus, ter um culto religioso a Deus, tudo isso lhe seriam tirado. Eles foram dominados, saqueados e levados como prisioneiros. O pecado que eles tanto amavam, no qual deliberadamente viveram, deixou em total desamparo. O pecado é assim, irmãos. Ele promete liberdade, ele paga com prisão. Promete alegria e só traz tristeza. Promete festa e traz luto. O pecado nunca é verdadeiro. O pecado nunca tem benefício algum. O pecado só leva o homem à ruína. Eles continuam vivendo nesse estilo de vida, e o versículo 10 é a denúncia do que eles estavam fazendo e por que o juízo de Deus continuaria vindo. Ele diz no versículo 10: os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites, derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Olha a denúncia que o próprio Deus faz. Israel era um antro de vício, porém Judá era um covil de ladrões. Pois o hábito de deitar a mão em terra alheia foi o testemunho do próprio Deus contra esta nação. O versículo de número 11 diz assim: Efraim está oprimido, quebrantado no juízo, pois quis andar após a vaidade. E ele continua no versículo de número 12: portanto, para Efraim serei como traça, e para a casa de Judá como podridão. O versículo de número 2 do livro do profeta Malaquias denuncia um ato em que os reis estavam fazendo, que também levantou muita ira ao nosso Deus. Ele diz no capítulo 2, versículo 2, que eles cobiçavam os campos e os arrebatavam as casas e as tomavam, assim fazem violência a um homem e a casa, a uma pessoa e a sua herança. Esses reis estavam furtando terra, estavam demarcando terras, e isso para Deus era um roubo, era um insulto. Os limites e os direitos alheios não eram obedecidos. Deus mandava eles não roubar, eles estavam, ao contrário, roubando. Eles estavam mudando as marcas, tirando as terras. Eles estavam fazendo coisas totalmente contrárias ao que Deus havia mandado.
Eles mudavam a posição que demarcava a terra e a possessão do povo, e isso gerava ira em Deus. O próprio Deus se levantou, e em Deuteronômio, Deus fala a respeito disso: maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisa de terreno do seu vizinho. E o povo responderá: amém. Em Deuteronômio 19, versículo 14, diz assim: não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra do Senhor. O nosso Deus está dando a vocês. Já não bastasse todo esse cenário de devassidão, de abandono a Deus, eles ainda estavam roubando uns aos outros. Deus usa duas figuras muito fortes para descrever o que ele fala no versículo de número 12, a respeito de Judá. Ele fala sobre a traça e a podridão. Internamente, a traça corrói tecidos, externamente é manifestado por essa podridão. Ele fala no versículo de número 14 em diante que, como um leão e um leãozinho, ele iria atacar externamente esse povo. Ou seja, não só internamente esse povo estava sendo devorado pelos seus pecados, mas externamente o próprio Deus viria contra eles, como um leão que vem a fim de devorar e destruir tudo. A decomposição interior de Israel era como uma destruição oculta e lenta. Eles não estavam percebendo o cenário em que eles estavam mergulhados. Tratavam isso com muita indiferença. Deus, por vezes, manifesta a sua ira e extravasa a sua severidade no seu castigo. Mas muitas vezes Deus deixa as coisas agir lentamente. O homem colhe as suas consequências dos seus pecados. E Deus assiste tudo isso, vendo que o final disso será um juízo. O próprio Deus virá contra o seu povo. Seja qual for a maneira que Deus trabalha, nós somos lembrados que devemos nos voltar a Deus, que devemos nos curvar ao Senhor, obedecer a Deus. Deus nos desperta através da sua palavra, Deus nos desperta através do seu Espírito Santo. Visto que é assim, que não há motivo nenhum para os homens ficarem seguros quando Deus exige algum sinal de sua ira. Ainda que não derrame sua horrível vingança, mas seja como uma traça que vai minando. Percebemos agora o que Oséias quer dizer nesse versículo. Ainda que Deus não se manifeste com toda a sua ira, Oséias está dizendo: olha, a característica de vocês é uma podridão interna. Deus está permitindo com que tudo isso aconteça, mas haverá um momento que ele virá como um leão e não haverá esperança. O versículo de número 15 termina dessa forma: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Deus castigou o seu povo com a vara da sua ira. A Síria era o instrumento do próprio Deus. Isso está em Isaías 10:5. Aqueles que não escutam a voz receberão o chicote do castigo de Deus e a sua disciplina. Melhor, porém, é ser quebrado por Deus do que permanecer numa vida de pecado. O Deus agora que manifesta o seu juízo, que fala da sua lei, que fala que vai exercer o seu juízo, também promete uma restauração àqueles que buscam. Ele diz no final do versículo: de madrugada me buscarão. Mas em que situação? No momento em que eles estiverem angustiados, no momento em que eles estiverem desesperados, no momento em que eles estiverem como filho pródigo, caindo em si, dizendo: precisamos de Deus, precisamos voltar ao primeiro amor. O castigo de Deus é melhor do que o inferno, irmãos. O castigo de Deus é melhor do que a condenação, porque no inferno não há esperança, mas o castigo de Deus nos leva de volta para Deus. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. O propósito divino não é a destruição do seu povo, e sim uma grande restauração.
A disciplina, muitas vezes, é amarga, mas ela traz cura. Muitas vezes ela é dolorosa, mas ela restaura a vida do pecador. O juízo, por mais severo que seja, não pretende aniquilar as nossas vidas. Pelo contrário, nos levam ao arrependimento e uma transformação. Que Deus nos abençoe e nos ajude cada vez mais a estarmos atentos à voz do nosso Deus. Eu gostaria de fazer 3 aplicações e terminar esse estudo. A primeira é que muitas vezes a paciência de Deus em relação aos nossos pecados nos traz uma certa segurança. O fato de não colhermos a justiça de Deus de imediato pelo que estamos fazendo ou pelo que fizemos, nos traz uma tranquilidade momentânea e um sentimento de uma falsa paz. Não é porque Deus ainda não exerceu o seu juízo, não é porque Deus ainda não manifestou o seu braço forte, é que Deus está de acordo com o nosso estilo de vida. Deus está nos alertando a cada dia através da sua palavra. Precisamos mudar, precisamos nos arrepender dos nossos falsos arrependimentos. Não é arrependimento atrás de arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. É arrependimento e transformação, mudança. A palavra gera isso. A palavra traz mudança através da renovação do nosso entendimento. À medida que essa palavra ela penetra na nossa mente, desce ao nosso coração, à medida que essa palavra faz parte da minha vida, ela me molda, ela transforma o meu caráter, ela muda os meus relacionamentos, ela muda o meu estilo de vida. A palavra tem esse poder. Nós temos que tomar posse da palavra que é pregada aqui à noite, da palavra que é pregada nos estudos. É a voz de Deus, é a boca de Deus, é Deus nos exortando, é Deus falando conosco. Devemos considerar a sua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é o refrigério, é o guia para as nossas vidas. Devemos nos lembrar que, a despeito disso, uma hora o juízo de Deus vem, ainda que seja de forma lenta. Talvez o juízo de Deus para muitos de nós seja Deus nos entregar as nossas próprias vontades, Deus nos deixar viver dessa forma. E ao tempo isso cauteriza os nossos corações, nos traz tanto esfriamento que, por mais que Deus fale, por mais que a igreja sinta a presença, por mais que o Espírito Santo trabalhe, nós ficamos indiferentes a tudo isso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E quando a palavra vir de encontro aos nossos corações, seja no domingo, seja na quinta, seja na escola dominical, que nós possamos remoer essa palavra, fazer como os animais que ruminam e se alimentam de novo, que essa palavra volte à nossa mente, nós venhamos a mastigá-la, a digeri-la e possamos olhar para dentro de nós como quem olha para um espelho e dizer: Deus, o quanto eu preciso de mudança, me ajude a viver a Tua palavra, transforme o meu coração, eu quero viver uma vida para a Tua glória. Nós não podemos ficar indiferentes à palavra do Senhor, pois esse justo juiz voltará e nos julgará com a palavra. Tudo que estamos ouvindo ou servirá para transformação e arrependimento, ou nos servirá de juízo. Imagine, irmão, que duro será para aqueles que têm ouvido todos os dias Deus manifestando a sua vontade através da sua palavra. E naquele grande dia ouvir a voz de Deus dizendo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, indiferente de quem esteja pregando, a olhar atentamente para a voz do seu Espírito e desejar ardentemente viver uma vida para a tua glória. Que nós não venhamos a ser como Israel, com o coração endurecido, tranquilos em nosso estilo de vida, porque nada de mal está nos acontecendo, mas uma hora o juízo de Deus virá. Que Deus nos ajude,
que não deixemos de atentar para as exortações que Deus tem feito através da sua palavra. Lembre-se, Deus corrige e castiga a todos o que eles têm por filho. Se Deus traz alguma palavra dura nesse púlpito, se Deus traz alguma palavra de exortação, abracemos essa palavra com muito amor e procuremos viver para a glória de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, graças te damos por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de ouvir a sua voz e a sua doce palavra. Palavra essa que é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Palavra essa que tem poder de penetrar na divisão da alma, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Qual será, Deus, a intenção do nosso coração depois de ouvirmos a tua lei? O Senhor conhece o som dos nossos corações. Nos ajude. Se o nosso coração for um coração endurecido e frio, aquebranta-nos, ó Deus. Transforma-nos para que possamos viver a tua lei de forma agradável, voluntária, de forma como aquele que é um filho que deseja agradar o seu pai, que tem a alegria de obedecer ao pai pelo que o pai é, e não pelo que o pai pode lhe oferecer. Deus, como filhos, nos voltamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, esteja conosco, nos ajude a vivermos cada vez mais a sua lei, em Cristo Jesus. Amém.